atentos, atentíssimos aos artigos 79 seguintes. Mas eu peço uma atenção maior ao artigo 84, eu vou escrever no quadro seguinte, ao artigo 84, que é onde vai ter as funções do presidente da República, ao 79, que vai dizer quais são as funções do vice-presidente da República, das atribuições do vice-presidente da República, e eu peço atenção também ao artigo 80. Vamos fazer uma leitura deles rápido. Vamos fazer uma leitura desses artigos. Vamos para lá, o Poder Executivo começa no 76, e eu pedi atenção ao artigo 79 primeiro. Vamos lá. Substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Vamos ter claro aqui, porque isso aqui não é uma questão errada. Isso aqui não é uma questão errada. Vamos pegar de cara aqui o artigo 79 e vamos pegar o vice-presidente. O vice-presidente ele vai substituir o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á, então ele vai suceder no caso de vaga. O que é vaga? Quando o cargo está vago. Impedimento e vacância tem que estar claro. Impedimento e vacância tem que estar claro. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Olha como é interpretativo. Substituir não dá um caráter temporário. Substituo por um tempo, depois eu volto. Ele volta às atribuições dele, segue a vida. Então, substituir é no caso de impedimento. Impedimento é temporário. Impedimento é temporário. Vamos pegar exemplos aí, então. Doença. Viagem. Férias. Tudo isso não é vago. O cargo não está vago. Ele está temporariamente aberto e aí nós não podemos ter o que a doutrina chama de acefalia. Nós não podemos ter ausência de uma cabeça no comando. Sempre vai ter que ter um. Por isso que vai ter o artigo 79, vai ter o artigo 80. O artigo 80 é o que nos dá a linha sucessória depois do vice-presidente. Aí, digamos que o presidente ficou doente. O presidente ficando doente, vai lá no vice-presidente e ocupa o cargo de forma interina para suprir a ausência do presidente durante aquele período. Viagem a mesma coisa, férias a mesma coisa. Vaga não. A vaga, nós temos um caráter definitivo. Então vamos pegar exemplo de vaga, nada mais definitivo, exceto para nós espíritas, que a morte. Então, mesmo para nós espíritas, o espírito não vai retornar para assumir o cargo de presidente novamente. Então ele vai ser definitivo. Essa abertura faz com que seja necessário, por negação constitucional à acefalia, nós temos que sempre ter uma cabeça no comando. Então, não tem presidente, putz, morreu, faleceu. Quem é que vai lá? O vice-presidente, por força do artigo 79 da Constituição. Ele vai suceder. Olha a diferença semântica. Substituir. Eu entro, quando eu saio, ele segue a vida dele. Eu vou suceder, eu passo a ocupar o cargo como presidente. Morte é um exemplo. Nós tivemos em 2016 um outro exemplo, certo? O impeachment. O impeachment. O impeachment, ele é ele é um caso de afastamento definitivo do presidente. Então sai o presidente da República e assume o vice-presidente. História do Brasil, nós tivemos isso em 2016. Morte, nós tivemos algum na história do Brasil? Tancredo Neves. Tancredo Neves. Um outro caso, um outro exemplo aqui é a renúncia. Aqui eu estou falando da Dilma, né? Não sabe. Renúncia. Nós tivemos algum caso na história do Brasil em que o presidente decidiu não mais ser presidente, renunciou ao cargo? Quem? Jânio Quadros é um bom exemplo, mas nós temos um mais recente, né? Collor. Fernando Collor.
que mais cai em prova geralmente é o Collor. Fernando Collor. Isso aqui vocês devem fazer, ele pode cair em outras provas fora da faculdade. Já vi isso. Esses três exemplos aqui são as três hipóteses mais claras possíveis. Se o cara morreu, Tancredo Neves morreu, mesmo que ele tenha morrido e os médicos tenham fingido, tirando foto com o cadáver dele, está tudo bem, por via das dúvidas, digamos que ele morreu depois de ser empossado. Então, no momento que ele morreu, assumiu o seu vice, nosso saudoso e honestíssimo José Sarney. Em 2016, quando aconteceu o impeachment da presidente Dilma, assumiu o seu vice, Michel Temer, eleito na mesma chapa. Na renúncia, quando houve a renúncia do Fernando Collor, porque ele viu que estava na iminência de receber o impeachment, o que aconteceu? Assumiu o seu vice. Quem era o vice? Itamar Franco. Certo? Então, o que nós temos em comum aqui? Sempre o vice assumiu. Olha, Sarney, Michel Temer, Itamar Franco. E é aqui a personalização na história do Brasil do artigo 79 entrando em atuação. Por isso que eu falei do Collor, não falei do Jânio Quadros, porque eu estou tentando correlacionar com a nossa Constituição. Certo? Mesmo que o Tancredo Neves seja anterior, ele é um dos idealizadores da Constituição. Perfeito? Entendemos isso? Vamos pegar o artigo 80, então. O artigo 80, ele vai dar a linha sucessória. Ele vai dar a linha sucessória. O que é a linha sucessória? Beleza, faleceu o presidente, assumiu o vice. Putz, faleceu o vice também. No caso de dupla vacância, o que é dupla vacância? Vagou o presidente e vagou também o vice. No caso de dupla vacância, essa aqui é uma palavra importante, vou colocar aqui. Um termo importante. Dupla vacância. Ocorrendo a dupla vacância, vai suceder, respectivamente, nessa ordem. Quem é o primeiro? Isso aqui já caiu em prova e o pessoal já errou. Quem é o primeiro? Presidente da Câmara dos Deputados, representante do povo. Depois, presidente do Senado Federal. Depois, presidente do STF. Certo? Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e presidente do STF. Nessa ordem. Certo? Vocês vão ter acesso à Constituição. Por isso eu faço questão de repisar mais uma vez, se vocês tiverem essa intimidade com a Constituição e souberem onde procurar, quando cair um caso de dupla vacância, vocês vão lá no artigo 80, não precisa decorar. A menos que não tenham acesso à Constituição, mas no terceiro bimestre pelo menos tem. Então, caiu dupla vacância, direto no artigo 80 e vê qual é a ordem. Então, os incisozinhos. Não tem mais vice. O único que tem vice, boa pergunta, o único que tem vice é o presidente da República. Primeiro. Então, olha, aqui, morreu o presidente, assume o vice e o vice não tem vice. O vice até tem sucessor. O artigo 80 nos diz isso. Ele até tem sucessor, mas ele não tem vice. É errado falar que o vice do vice é o presidente da Câmara. É errado falar isso. É uma afirmativa errada. Tá? É errado falar também, por conseguinte, que o vice do presidente da Câmara, nesse caso, é o presidente do Senado. Certo? Vamos fazer um desenho também, isso aqui é importante. Vamos notar aqui que caso aconteça algum dos casos, isso foi pauta inclusive, algum dos casos de vaga, você sabe qual é o mandato do presidente da República? 4 anos. Esses 4 anos eles são passíveis de reeleição uma única vez por igual período, correto? Tá bem. Esse período de 4 anos nós vamos pegar ele dividir em 2. E aí nós vamos pegar a hipótese do impeachment. Por que eu estou pegando essa hipótese? Porque isso esteve em voga há pouco tempo atrás. Tá? Então eu vou trabalhar isso. Digamos que aconteça o impeachment. Nos primeiros 2 anos, nós vamos ter o reflexo principal na eleição. Nos primeiros 2 anos, se acontecer o impeachment dos 2, vai acontecer o quê? Dos 2, não é só de um. Se acontecer o impeachment dos 2, vai acontecer eleição
direta. Eu ainda estou falando de dupla vacância, tá? Ou morreu os dois, deu azar, estavam os dois no mesmo avião, um avião caiu, ficamos sem presidente, sem vice. Vai assumir, dentro dos 2 primeiros anos, vai assumir o presidente da Câmara, e aí o presidente da Câmara vai convocar as eleições, e aí, isso aqui é importante. Tanto aqui quanto aqui, o que eu ainda vou falar, nós vamos ter um mandato tampão. Também pode ser questão. Já vou explicar o que é um mandato tampão. Se isso acontecer nos 2 anos finais do mandato, ou seja, na segunda metade, nós vamos ter eleições indiretas. Eleições indiretas. Tanto uma quanto a outra servirá para termos um mandato tampão. Mandato tampão, esse é um termo doutrinário, o mandato tampão, ele é aquele que serve para tampar o resto do mandato que ficou em aberto. Então, digamos que o presidente e o vice morreram, ou teve a chapa inteira, foi impeachmentada, nos 2 primeiros anos. Vamos ter eleição direta, coloca os candidatos, faz aquela coisa toda. Feita a eleição direta, então quer dizer que agora de 4 em 4 anos passa a contar a partir de agora. Não. Essa eleição, ela vai eleger um cidadão lá que ele vai governar até o fim do mandato. Ele pode ser reeleito? Pode. Mas aqui a grande jogada, a grande diferença está no fato de que se ele assumir aqui, ele só vai governar até aqui. Ele não vai governar 4 anos. Se teve 1 ano e o avião caiu e morreram os 2, ele vai governar por 3 anos. Certo? Conseguiu compreender isso? Isso é importante. Ótimo. Claro. Digamos, vamos pegar o caso de dupla vacância. Morreu o presidente, morreu o vice-presidente. Certo? Estavam os 2 no mesmo avião. Aí, esse avião caiu. No momento que caiu, a gente ficou sem presidente e sem vice. Pelo artigo 80, no caso de dupla vacância, vai suceder o presidente da Câmara. Correto? Digamos que ele está bem saudável, pode assumir. Assumiu. O que ele vai fazer? Ele vai assumir e vai governar enquanto acontece uma eleição direta. Porque isso aqui não é atribuição dele. Por isso que eu disse que ele não tem vice. Por isso que é errado dizer que o vice do vice é o presidente da Câmara. Porque ele não vai governar até o fim do mandato, como o vice faria. Ele não vai suceder. Ele vai assumir e vai estar lá durante um tempo até que tenha algum para ocupar aquele cargo. Então, o presidente da Câmara vai lá e convoca eleições diretas. Vamos acontecer no primeiro período. Convoca eleições diretas, nós vamos às urnas, votamos novamente, acontece todo aquele trâmite, aprovamos o presidente da República, e aí, ao elegermos o presidente da República, uma chapa, um presidente e um vice, o presidente da Câmara volta às suas atribuições, e esse cara que foi eleito assume pelo resto do mandato, pelo período que sobra, não por todos os 4 anos. Certo? Tá claro isso então? Beleza. Vocês já sabem, eu já mencionei, que o mandato do presidente da República é de 4 anos e que ele é eleito por um sistema chamado de sistema majoritário. Lembram disso? O sistema majoritário é diferente de proporcional. Lembram quando a gente comentou sobre o poder legislativo na revisão do bimestre passado? Eu comentei que o poder legislativo ele é eleito pelo sistema proporcional e o executivo tipicamente pelo majoritário. Não vou entrar no mérito mais legislativo, vamos pegar agora o executivo. Se o legislativo ele é eleito por proporcionalidade, ou seja, quanto maior o número de habitantes de uma localidade, maior será o número de seus representantes, falando de habitantes, então é deputado estadual, deputado federal. Então, quanto maior o número de habitantes, maior vai ser o número de deputados federais, eu estou dizendo que é proporcional ao número de habitantes. Agora, eu posso ter 2 presidentes porque a população aumentou? Não faz sentido nenhum. A gente vai ter um presidente independente do aumento ou diminuição da população. Então não é proporcional, é majoritário. O que tiver mais votos ganha. Certo? As eleições vão acontecer, isso não vai cair, eu acho. Mas vou mencionar, as eleições vão acontecer no primeiro domingo de outubro e se tiver segundo turno, só para não ter segundo turno tem que ter mais 50% das votações. Um candidato tem que ter mais 50% das votações.
Aí, digamos que não atingiu, muito raro, muito difícil, não atingiu, vai a segundo turno, que acontecerá no último domingo de outubro do ano de eleição. Certo? Até então, dúvidas? Deixa eu ver se eu esqueci de mencionar alguma coisa. Microvoc. Eu mencionei para vocês que o artigo 84 tem um rol de funções do presidente da República, certo? Isso é importante. Esse rol ele é exemplificativo, não é um rol taxativo. Se falar na prova que o artigo 84 traz um rol taxativo de funções do presidente da República, vocês me perguntar se está integralmente correto, vocês vão falar, não, a afirmativa não está integralmente correta, já vi se tratar-se de um rol exemplificativo. Essa é a resposta. Pode repetir, por favor. Claro. O artigo 84 ele traz as funções do presidente da República. E lá nós temos naquele mundo de incisos, nós temos um rol exemplificativo. Se uma questão de prova trouxer uma afirmativa que diz que esse rol é taxativo, ou seja, o que está lá não existe nada ali do que está lá, está errado, e aí vocês vão dizer que está errado. Responsabilização do presidente. Não vou escrever, porque talvez o nosso tempo seja curto, eu quero falar de mais coisas. Mas vamos pegar a responsabilização do presidente. Responsabilização do presidente da República. O presidente da República ele pode ser responsabilizado por dois tipos de crimes, correto? Quais são? O crime comum e o crime de responsabilidade. O crime comum, ele pode ser preso só depois de condenado com trânsito em julgado. Ele não vai ser preso preventivamente em hipótese nenhuma. Não vai ser preso em hipótese nenhuma. Beleza. Aí, vamos pegar o crime comum. Exemplo de crime comum, crime de homicídio. O cara foi lá, praticou o artigo 121 e matou um desafeto político, por exemplo. Ele não vai preso, segue a vida dele. Aí, a Câmara dos Deputados vai avaliar se aquela denúncia que está sendo oferecida pelo MPF, que é quem vai ter competência, se aquela denúncia que está sendo oferecida merece ter continuidade ao longo do mandato do presidente ou se deverá ter continuidade somente depois. Isso é interessante. Ó, o presidente da República foi lá e matou um desafeto. Todo mundo sabe. Tem um vídeo, foi publicado no Facebook, um vídeo do presidente matando um desafeto. Aí, o MP, logicamente, com o seu vigor, foi lá e entrou com uma denúncia e apresentou na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados ela pode simplesmente falar, não é bom agora, no momento que nós estamos vivendo, temos uma denúncia de um crime comum contra o presidente. Então deixa baixado, depois de terminar o mandato, traz de volta. E aí assim vai ficar. Ou seja, azar da vítima, a vítima já foi, mas azar da família da vítima, enfim, azar de tudo. Mas aí tem a possibilidade da Câmara aceitar. A Câmara pode ser composta por maioria de oposição, que é a única possibilidade que eu vejo. Então, a Câmara foi lá e aceitou a denúncia. Falou, não, beleza, pode processar, que se investigue. E aí vai para o STF. No momento que for para o STF vai analisar, e aí já é matéria de processo penal, não cabe mais a vocês param aqui. O STF vai analisar ali se relaxa a prisão, se não relaxa, se tem alguma ilegalidade, aquela coisa toda. Vão até aqui, certo? Deixa isso pro resto mais pra frente no curso. Então, o que importa saber agora é, o presidente pode ser processado ao longo do seu mandato? Pode, se a Câmara aceitar. Sendo processado, ele pode ser preso preventivamente? Não. Beleza. Mas daí correu todo o processo. E no final do processo, teve a condenação do presidente da República. Foi condenado a 18 anos, 6 meses e 3 dias. O que vai acontecer? Transitou em julgado. Já foram todos os recursos, tal, acabou. Transitou em julgado, o presidente da República será preso. 18 anos, começa com regime fechado. Vocês vão ver isso no futuro breve. Beleza. Se ele tem que ser preso, qual é um dos efeitos da prisão? Decore. Você vai aprender agora. Decore. Um dos efeitos da prisão é a perda dos seus direitos políticos. Vocês possivelmente estudariam isso brevemente nos direitos políticos. É um dos efeitos da prisão. Então, sendo o presidente preso, ele perde os direitos políticos. E aí, por consequência disso, ele perde o mandato.
Eu fiz todo esse rodeio para mostrar a diferença do crime comum para o crime de responsabilidade. Porque no crime de responsabilidade, tu sendo condenado, tu perde o mandato. A pena é justamente perder o mandato. Além da perda dos direitos políticos, que anteriormente era analisado junto. Agora se alterou, em 2016 se alterou o regimento interno do Congresso Nacional e passou a se aceitar uma votação fracionada. E essa votação fracionada, tu pode votar primeiro para perda do cargo e segundo para a suspensão dos direitos políticos, certo? Vota fracionado, foi o que aconteceu com a Dilma. Ela não ficou sem os seus direitos políticos durante 8 anos, não ficou inelegível por 8 anos, mas perdeu o mandato. Foi fruto dessa votação fracionada. Tá? Então, o que vai acontecer? O crime de responsabilidade, o objeto dele, o objetivo, no final, é condenar o presidente à perda do mandato. No crime comum, não. No crime comum, tu julga o cara como se ele fosse uma pessoa normal, atentadas ali às suas prerrogativas do seu cargo. Chegou no final, foi condenado, transitou em julgado, significa que não tem mais recurso. Se transitou em julgado, já era, meu amigo. É jaula. E aí leva o presidente lá, ele vai ter que ser preso. E aí vai incorrer nele todos os efeitos que incorreriam em qualquer um de nós se nós fôssemos presos. Entre eles, a suspensão dos seus direitos políticos. Certo? O preso não vota, também não pode ser votado. Tranquilo? Aqueles que não foram privilegiados. Boa. A questão do foro privilegiado, eu, se não me engano, esmiucei isso mais detalhadamente quando falei de poder legislativo. Tá? Mas vou mencionar novamente, porque isso é uma matéria muito mais detida no caso dos deputados e dos senadores. Certo? Muito mais. Mas vamos pegar aqui o caso do presidente da República. O presidente da República, ele sempre vai ser, e isso não tem discussão nenhuma, por isso que não nos tomará tempo. Ele sempre vai ser julgado perante o STF. Sempre. E tem mais. Se for uma ação penal pública, uma ação penal privada, que é aquela que qualquer um de nós pode processar, exemplo, por ofensa à honra, lesão corporal leve, aquela coisa que vai todo mundo lá no GCRIM, vai na polícia e faz surgir um processo, isso, ele precisa de uma autorização do ministro da Defesa para acontecer. Isso é um detalhe, mas no que tange a prerrogativa de julgamento, sempre será do STF, não tem discussão quanto a isso. Não tem discussão, tá? Vai ser no STF, do presidente da República. Diferente dos deputados e dos senadores, que tem discussão. Teve alteração recente do entendimento e tal, mas eu acho que a gente está ficando meio curto para eu isso aqui agora e vou me empolgar essa palavra. Certo? Mais dúvidas de poder executivo? Mais dúvidas de poder executivo? Deixa eu ver aqui mais. Então, pode a Câmara dos Deputados aceitar isso. E aí ele vai ser processado. Se ao longo desse processo ele vier a ser condenado, ele pode sim ser preso. Isso está previsto na Constituição. Certo? Provavelmente estará na doutrina também. Provavelmente não. Não vai aceitar a denúncia, ela sai depois do mandato pra cá. Isso, se eles não aceitarem, ele continua o processo depois, entendeu? Eles param o processo, olha, tu está apresentando a denúncia, tu é representante do Ministério Público Federal, eu sou presidente da República, tu entrou com um processo contra mim, uma ação penal pública, certo? E aí, qual é a tua acusação? Homicídio. Foi lá para a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Deputados falou, não é um bom momento. Para que o processo. Depois vocês continuam. Então eu vou ficar 4, se eu for reeleito, 8 anos. E depois do fim do mandato, beleza, agora pode seguir a denúncia. E segue a denúncia normal. Ela pode ser recebida, aí vai para o STF. Pula a parte da Câmara e vai direto para o tribunal, enfim, para julgar. Essa eleição aqui, ela pode acontecer até em 90 dias. Essa daqui é 30 dias. Parece lógico, né? Olha, tem mais tempo de mandato. Leva até 90 dias, tempo de uma eleição normal, 3 meses. Aqui não, tem um mês no corridão para eleger alguém. E essa eleição indireta ela vai acontecer entre aqueles que estão lá dentro do Congresso, certo? Eles vão votar no cara que vai ser eleito. Esse mandato é pouco.